Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Noite da Esperança. Tempo bom, especial estar com vocês para esse momento de oração e meditação na palavra. Esse mês de julho nós estamos aí celebrando 123 anos da IPI do Brasil, instituição a qual nós pertencemos. Ela está no Brasil há 123 anos, procurando ser igreja fiel a Jesus Cristo e procurando ser uma igreja relevante na sociedade brasileira. E estamos praticamente finalizando o mês de julho, refletindo sobre a tradição, a memória, a doutrina e a identidade que fazem parte e moldam o nosso jeito de ser igreja. E nesta Noite da Esperança eu gostaria de compartilhar com vocês justamente essa indagação. Somos uma igreja relevante para a sociedade brasileira? Somos uma igreja relevante para o Brasil, para o mundo? Somos uma igreja essencial, necessária para a sociedade brasileira, para nosso país, para o nosso povo, para o nosso bairro? Somos indispensáveis, somos essenciais, somos necessários, somos reconhecidos como a igreja que tem participado da vida do povo brasileiro? São algumas das indagações que nós gostaríamos de refletir nesta noite sobre o nosso ser igreja no mundo, tá bom? Nós vamos ler o texto, vamos orar vamos orar, vamos ler o texto e vamos meditar na palavra do Senhor. Uma alegria estar de volta aqui com vocês. Tive um período aí de descanso, com a voz rouca por conta de uma gripe ainda, finalzinho de uma gripe, mas com toda alegria e dedicação para continuarmos caminhando juntos. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor, que é o nosso Deus. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste momento, reunidos em Teu nome, reunidos como irmãos e irmãs pertencentes ao Teu povo, à Tua igreja, para esse tempo de meditação na Tua palavra, de oração, de compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ouça o nosso clamor, fale ao nosso coração, que esse tempo seja um tempo de renovo, de renovação, de restauração. Ó Deus, esse tempo especial para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, o nosso compromisso de continuarmos caminhando segundo a Tua vontade e assim, ó Deus, vivendo como igreja de Jesus Cristo no mundo. Sê conosco, ó Pai, nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Para essa meditação, quero ler um texto que entendo que é assim muito importante, porque ele fala e nos apresenta a oração de Jesus pelos discípulos antes da conclusão da sua obra, antes da sua morte e ressurreição. Ele tem esse tempo com os seus discípulos, ele ora pelos seus discípulos, ele faz algumas instruções, aos discípulos, instruções finais aí. Então ele é muito especial, o Senhor intercedendo pelos seus discípulos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17, do verso 15 ao verso 18, parte da oração sacerdotal do Evangelho de João, e diz assim o texto: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo.
e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Eu acabei lendo 19 e 20 também, tá bom? Então nós estamos aí nesse mês de celebração, 31 de julho, 1º de agosto, são os 2 dias que marcam, né, o nascimento da IPI do Brasil. Devemos sempre relembrar a história, buscar a memória, rever as tradições, que é a proposta da nossa série deste mês, né, nas celebrações desses 123 anos da nossa instituição, da instituição a qual nós pertencemos, a IPI do Brasil. Percebemos que vivemos num tempo de profunda transformação na vida da igreja de forma geral. Acredito que mais na questão estética do que na questão ética, mais nas formas do que no conteúdo. A gente vê o evento das igrejas, né, mudando a sua estrutura e a sua aparência nesses últimos dias, né? Se a gente for fazer um paralelo entre igrejas do passado e igrejas de hoje, a gente percebe que a aparência da igreja, enquanto estrutura, enquanto templo, enquanto espaço, enquanto liturgia, né? Mas mais na aparência, na estética do que no conteúdo ou na ética. Então hoje, se você fizesse uma viagem no tempo e não conhecesse o passado, ao chegar no passado e ver uma igreja e entrar na igreja, você vai, não, isso não é igreja, em comparação com a referência que você tem hoje. A mesma coisa se alguém no passado, né, fizesse uma viagem no tempo, né, e pulasse todo esse tempo, lá do passado, vamos supor, da Idade Média, construção dos grandes templos, né, e chegasse hoje, ele diria, não, isso não é um templo. Os eventos das igrejas hoje, está muito forte isso, né? As igrejas com um ambiente bem escuro, com luzes, foco e tal, o púlpito mudou, né? Onde o altar mudou, né? A disposição, o cenário, né? Também a música, né? Então tudo isso, essa é uma avaliação que eu faço, né, de que a igreja ela tem mudado muito mais na aparência do que no conteúdo, porque há um crescimento numérico de evangélicos, por exemplo, no Brasil, mas a mudança, a transformação da sociedade, ela não está sofrendo os problemas éticos, a ética cristã, ou seja, o comportamento do evangelho na sociedade. Então você percebe uma mudança na liturgia, no culto, mas é uma mudança aparente, e na sociedade, na vida das pessoas, essa mudança não é tão evidente, ou seja, a ética cristã não tem transformado a vida das pessoas. As transformações têm mudado a aparência, mas aquilo que precisa ser transformado continua mesmo, ou às vezes até pior. Cabe então a reflexão sobre: somos uma igreja relevante para a sociedade brasileira? No sentido, a presença da igreja na sociedade brasileira tem trazido transformações na ética, no comportamento, na mudança de vida. As pessoas têm vivido mais próximos daquilo que viveu Jesus Cristo, que é o nosso modelo de vida cristã, ou elas estão distantes disso? Somos uma igreja necessária, indispensável, essencial para o povo brasileiro? E aqui pensar o seguinte, antes de respondermos as questões da relevância, quais relevâncias? Quais os critérios, qual o conteúdo, qual o conceito dessa relevância? Relevante para atender os desejos e anseios da igreja?
ou da sociedade, ou do mundo, ou segundo aquilo que Deus entende ser necessário e relevante ao mundo. Porque às vezes eu percebo que nós perdemos, se nós não cuidarmos, nós perdemos o nosso foco no sentido do que é ser uma igreja relevante no mundo. Ela é uma igreja relevante porque ela atende aos desejos da sociedade, ou ela é relevante porque ela oferece atender às necessidades da sociedade segundo o coração de Deus, aquilo que Deus entende ser necessário. Porque hoje nós vivemos numa dinâmica também muito surreal de que muitas coisas que são desejos as pessoas acham que é necessidade e não são, né? Inclusive, essa é uma estratégia do marketing, né? Eu ouvi certa vez um adolescente dizendo ao pai: pai, mas eu preciso de um iPhone, na época, acho que 10. Você precisa de um iPhone? O desejo é tão grande dentro de você que ele se transforma em uma necessidade, né, intrínseca dentro, se tornou uma necessidade. Se você precisa de um celular para atender uma demanda da nossa sociedade, hoje é difícil a gente pensar que você vive sem celular, né? Então, você precisa de um celular ou você precisa de um iPhone? Estou falando do iPhone porque é o top de linha da marca aí dos celulares. Então perceba, a igreja ela tem a plena consciência de que ela é uma igreja, ela tem que ser uma igreja relevante, ela tem que dar respostas para algumas questões do mundo, da sociedade, essas respostas para as necessidades ou para os desejos. Ser uma igreja relevante para atender o desejo é uma coisa. Ser uma igreja relevante para atender a necessidade, segundo o coração de Deus, é outra coisa. Então é importante a gente ter essa compreensão, né? A IPI do Brasil é uma igreja relevante hoje, mas ela sabe qual é a relevância? Quem deve nos dizer como ser uma igreja relevante? É o mundo ou é Deus? Traduzindo isso para a coisa mais simples. Quem diz como ser uma igreja relevante? O mundo ou Deus? É Deus quem estabelece os critérios de ser uma igreja relevante no mundo, ou é o mundo que estabelece os critérios para ser uma igreja relevante? Esse papo é interessante, sabe por quê? Porque no mundo, por exemplo, a gente vê hoje uma comparação muito forte entre igreja e empresa, né? A empresa, ela olha para o mundo e atende aos anseios, desejos e necessidades do mundo, e quem estabelece a relevância de uma empresa é o mundo. Para mim isso está muito claro, de maneira geral, né? Uma empresa, por exemplo, uma empresa de serviço, um restaurante, ele se torna relevante quando ele atende aquilo que o consumidor quer, né? E ele se torna uma empresa de sucesso quando ele atende aquilo que o consumidor quer, que ele deseja, né? Então, é aquela frase antiga: o consumidor tem todo o direito e ele é quem manda. Essa comparação é interessante. Na igreja, quem é que manda? É o consumidor? Ou é Deus? Quem estabelece os critérios para ser relevante? O consumidor ou Deus? Às vezes nós estamos vivendo esse tempo. A igreja se tornou uma empresa de consumo espiritual, religioso. E isso é perigoso. Olhando para o texto, então, é Jesus. Então, Jesus é o nosso exemplo de relevância para o mundo. Jesus atendeu os desejos do mundo? Não. Atendeu às necessidades. Necessidades baseadas no conhecimento da vontade de Deus. E não necessidades que o mundo entendia ser
necessárias. Para ser uma igreja relevante, é importante nós sermos uma igreja contextualizada. É assim, é uma presença consciente, é uma presença intencional, né? Estou no mundo e tenho plena consciência do meu papel no mundo. Jesus deixou isso muito claro e ele é o grande mestre para nos ensinar isso. Esse aspecto da contextualização, da presença do mundo, nós observamos no Evangelho de João. O Verbo se fez carne. Jesus deixou a sua glória, Paulo diz que ele se esvaziou de toda a sua divindade para estar no meio de nós, para viver como nós. Esse, assim, é o aspecto mais grandioso da contextualização. Jesus vem viver entre nós como o ser humano, se identificando e vivendo todas as situações que o ser humano vive. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado, que Jesus sofreu, sentiu fome, sentiu sede, sentiu dor. E se assim, é a plenitude da contextualização. Então Jesus é o exemplo de estar no mundo e não pertencer ao mundo, mas estar no mundo com o propósito de oferecer algo novo para o mundo. Então Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o maior exemplo de contextualização, de estar no mundo e se tornar relevante para que o mundo percebesse a carência daquilo que o mundo realmente precisa. O que o mundo precisava em Jesus? O que o mundo aprende com Jesus? A valorizar a vida, a valorizar o amor, a ter o amor como base fundamental da sua caminhada, a relação com o próximo, a relação com Deus. Então nós aprendemos de Jesus que ele faz com que nós percebamos a importância da vida, a importância da própria vida, a importância da vida do outro, a importância das relações verdadeiras, reais, significativas, o amor ao próximo, o amor a si mesmo e amor a Deus. Então você vê, Jesus foi aceito por todos? Não, porque nem todos aceitaram aquilo que Jesus estava apresentando. Ele foi relevante para aqueles que necessitavam de vida em abundância. Ele foi rejeitado pelos judeus, ele foi rejeitado por uma série de pessoas do Império Romano, ele foi rejeitado por muitas pessoas, mas foi aceito por algumas. Então, estar no mundo, ser relevante no mundo, não significa que você é aceito por todos, você é respeitado por todos, você é acolhido por todos. Nem Jesus conseguiu isso. Mas Jesus foi relevante não segundo o que o mundo queria e desejava, mas segundo aquilo que Deus havia estabelecido e que ele próprio estava para fazer. Então Jesus foi relevante ao mundo, porque apresentou vida, vida em abundância, amor ao próximo, amor a si mesmo e amor a Deus, e reconhecimento de que nós precisamos de Deus. Nós percebemos isso também na vivência de alguns dos apóstolos, ou de todos os apóstolos, mas aqui exemplo de Pedro e Paulo, né? Que também viveram essa contextualização e foram relevantes. Paulo, ele chega a um determinado momento, em 1 Coríntios 9, ele diz assim: fiz-me pobre para com os pobres, fiz-me judeu para com o judeu, fiz-me rico para com o rico. Ou seja, a percepção dele de se aproximar, contextualizar, viver com essas pessoas, mas com uma intenção muito clara de ser bênção, alcançar e abençoar essas pessoas. Né? Pedro também. Pedro, inclusive, passou por aquela experiência onde Deus fez com que ele tivesse aquele sonho, aquele êxtase, ele teve aquela imagem para romper as barreiras, né, do judaísmo ainda dentro de Pedro, e ele chega na casa de Cornélio por causa daquela visão
do lençol, né, onde aparece vários animais e a voz do céu diz para ele: mata e come. Ele falou: não vou matar e nem comer, porque isso é impuro. E Deus diz para ele: o que Deus tornou puro, você deve reconhecer. E assim ele então reconhece aquela visão como uma mensagem de Deus para que ele fosse na casa de Cornélio, que não era um judeu. E na casa de Cornélio ele diz isso para Cornélio: eu sou judeu e vocês sabem que eu não poderia estar aqui, mas Deus transformou a minha visão do mundo. E aí ele se contextualiza, ele insere, ele entra na casa de Cornélio e anuncia o evangelho àquela casa. Perceba então que é fundamental para nós sermos uma igreja contextualizada. Nós não podemos nos fechar enquanto igreja, mas nós devemos ir para o mundo. Nós temos que se abrir para o mundo. Não se abrir para viver como o mundo vive, né? Se abrir e estar no mundo com uma visão muito clara e intencional de sermos relevantes segundo aquilo que Deus entende ser relevante para o mundo, e não ser relevante para atender às vontades e desejos do mundo. Então Pedro, Paulo, se faz presente no mundo, se faz presente na realidade para anunciar o evangelho de Cristo Jesus, para anunciar a vida de Cristo, o caminho que nós devemos seguir. E aí o texto que eu quero chamar à tona aqui é, assim, o exemplo máximo dessa contextualização e dessa relevância no mundo, que é o texto de Mateus 5, 13 a 16, que fala sobre o sal e a luz do mundo, né? Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, e vocês também são, e nós somos chamados para ser sal do mundo. Ele nos envia para ser sal e para ser luz do mundo. E é interessante a gente observar, porque essa palavra ilustrativa e parabólica, ou sentido, é uma parábola que Jesus está dizendo, de forma parabólica ele está dizendo aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem sabor, como restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E aí eu fico pensando, o sal sozinho tem algum sentido? Você já viu alguém comendo sal, só sal? Alguém se alimenta só de sal? Não. Né? Às vezes a gente vê alguém comendo sal porque gosta de sal, põe uma pitadinha de sal na boca. Mas ele não pega uma colher de sal e põe na boca. Isso é impossível. Queima a boca, vai trazer um mal terrível. Ninguém se alimenta de sal, né? Inclusive, o sal deve ser usado com moderação, porque ele traz alguns prejuízos. Mas olha, perceba o quanto o sal ele realça o sabor dos alimentos, né? O sal não tem sentido em si mesmo. Ele dá sabor e conserva as coisas. Esse é o sentido do sal nesse texto. Tanto realçar o sabor quanto conservar. O sal era um elemento fundamental para a conservação dos alimentos na época de Jesus. Até hoje, na história, a carne salgada, o peixe salgado, alimentos que passavam pelo sal e são preservados, né? Então ele era um alimento, um elemento fundamental na nutrição e na preservação dos alimentos para a humanidade, na história da humanidade. E o sal realça o sabor de outros alimentos, né? A gente está comendo alguma coisa, está sem sal, fica mais gostoso. Perceba que Deus, então, está dizendo que nós, enquanto sal do mundo, né, na medida certa, nós realçamos aquilo que realmente tem valor. O que nós temos que é de maior valor na nossa existência?
senão a vida. É isso que Deus está dizendo. É esse o sentido de ser sal. Trazermos sentido à vida das pessoas. Ser sal no mundo é trazer sabor à vida das pessoas. Sabor verdadeiro, real, não ilusório, não falso, mas verdadeiro. O sabor verdadeiro da vida. Conservar a vida. A vida que vale realmente ser vivida. E hoje, mais do que nunca, a gente percebe quantas pessoas gastam a vida com tantas outras coisas e perdem aquilo que realmente tem valor. Há pessoas que vivem em busca do sucesso e do dinheiro, esquecem da esposa e dos filhos. Ele está cansado de ver isso. Pessoas que têm famílias desestruturadas porque buscam o sucesso, o status na sociedade, a riqueza, o bem material, e esquecem aquilo que tem mais valor, que é o companheiro, companheira, que é os filhos, as filhas, a família. Ser luz. A luz ilumina a si mesmo? Não, a luz ilumina as coisas. Com a luz nós conseguimos enxergar as coisas. A gente não olha diretamente para o sol, a gente olha para as coisas que o sol ilumina. Então, ser luz significa que nós devemos iluminar a vida das pessoas para que elas enxerguem aquilo que é real. Percebam que a escuridão, a gente tem falseamento da visão. Na escuridão a gente vê coisas que não, né? É na escuridão que a gente vê vulto, que a gente vê fantasma, que a gente vê a pessoa chegando, que a gente vê ou às vezes não vê nada. Com a luz a gente tem a nítida certeza de que as coisas estão nos lugares onde elas deveriam estar. Só conseguimos enxergar e viver de maneira plena no mundo quando nós percebemos as coisas, e a luz nos traz essa clareza. Então, ser luz do mundo é mostrar para o mundo aquilo que é real e aquilo que é ilusório. O ilusório desaparece, a mentira desaparece, a verdade surge, aquilo que é verdade, aquilo que é concreto, aquilo que é real. Então, nós concluímos dizendo o seguinte: ser igreja relevante no mundo é uma igreja que está no mundo, e não uma igreja que vive para dentro. Vive para si mesmo. Ela vive para o mundo. E não para aquilo que o mundo deseja, mas aquilo que o mundo necessita segundo a perspectiva de Deus. Chamando para quê? Para o real sentido da vida. Para as coisas mais importantes da existência humana. Para a relação com Deus, para a relação consigo mesmo, para a relação com o próximo, ou seja, amor a Deus, amor a si, amor ao próximo, uma vida em abundância. Vivendo aquilo que é real, deixando as ilusões, vivendo com um sentido verdadeiro. Ser uma igreja relevante é ser uma igreja que ilumina a vida das pessoas para que ela possa enxergar aquilo que é real e se afastar daquilo que é ilusório, aquilo que é tenebroso, aquilo que é escuro, aquilo que destrói a sua existência, destrói a sua vida, destrói a vida das pessoas que estão à sua volta. Na escuridão a gente não vê as pessoas. Há casos assim trágicos, e isso já aconteceu há muito tempo. Eu me lembro do pai acordar à noite, escutar um barulho dentro de casa, todas as luzes apagadas. Ele tinha uma arma dentro de casa, pegou a arma e achou que era um bandido, deu um tiro, era o filho. Olha o que a escuridão faz. Aquele que é o seu filho, você o enxerga como inimigo. De maneira ilustrativa, hoje a gente olha para as pessoas e vê as pessoas como inimigas. E nós somos todos criados por Deus, criados numa perspectiva de interdependência,
criados para viver o amor ao próximo, para ver o respeito, a dignidade humana. Então a luz traz para nós essa visão da vontade de Deus, do mundo que Deus quer. Então, meus irmãos e irmãs, na celebração dos 123 anos, é importante nós refletirmos que igreja nós queremos ser na sociedade brasileira, e Deus é a medida, Deus é a orientação, Deus é quem nos dá os critérios para ser uma igreja relevante, para ser uma igreja abençoada no mundo. Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa trazer edificação para os nossos corações. Nós vamos orar e encerrar esse tempo de meditação e oração. Pai querido, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque tu enviastes o teu Filho ao mundo para nos dar um exemplo de uma vida digna, de uma vida relevante e nos ajudar a construir uma história, uma igreja relevante para o mundo, que mostre ao mundo o real valor da vida, o real valor da nossa relação contigo, dependência contigo, comunhão contigo e comunhão entre os irmãos. Que a nossa IPI do Brasil seja uma igreja relevante na sociedade brasileira, relevante segundo o teu coração, a tua vontade e o teu querer. Que nós, enquanto filhos e filhas, sejamos relevantes dentro do nosso lar, nas nossas relações na sociedade, no trabalho, na escola, onde estivermos. Sejamos uma igreja relevante, sejamos uma igreja sal e luz, sejamos uma igreja que anuncie a verdade de Cristo Jesus. Nós oramos, agradecemos esse tempo. Olhe para nós, porque precisamos de Ti e confessamos e reconhecemos que dependemos da Tua graça, do Teu amor, da Tua presença, da Tua bênção. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Um forte abraço. Deus abençoe.